Amém? Eu chego no pastor que de jeito, né? Igualzinha. Muito linda a sua camisa, pastor. Lindões e lindonas, muitos lindonas. Me fala assim que sempre quem prega, né? Independente de pastores, quem está pregando é mais abençoado porque tem mais gente bonita ali em cima, né? Você só tem um bonito, eu vejo um monte de gente bonita. Então a gente é mais abençoado por causa disso. E se o arrebatamento acontecer agora, eu chego primeiro de vocês, eu estou mais perto de vocês. Há controvérsia, você não está bem para isso, né? Mas se estiver bem, é possível que aconteça. Não queria estar aqui como pastor ministrando, não. Falei para o pastor que eu queria ficar sentado aí só. Pode ir, Renan, pode tirar um pouquinho de som, daqui a pouco eu dou uns berros aqui, você vai se estronar. Eu começo baixinho, depois eu saio gritando, pulando, dando sapatos, peço dinheiro bem pra caramba, uma facilidade de dinheiro. Geralmente a gente tem a unidade que a gente faz, né? Quem tem facilidade lá, tem facilidade de pedir, né? Quiser que eu ministro disso, você pode pensar comigo. E a gente está de partida, né? A gente não vai ficar muito tempo aqui, não. Se tudo der certo, a gente vai indo embora daqui um pouquinho, para o interior. É o final desse mês. Que legal, tá bom para mim. E a gente tinha deixado o nosso ministério ali, porque para que pudesse dar continuidade, a gente não ficasse atrapalhando também, né? Então a gente passou na igreja do Aquário e achou essa daqui. Eu vim aqui, não tinha vaga para estacionar, eu fui embora, fui em outro lugar. Foi assim, né? Eu vim aqui, parei, aí falei, então eu fui embora. Eu fui embora, não tinha vaga já, eu fui embora. Mas voltei na outra semana, porque a gente tinha gostado do louvor, a gente tinha gostado de frente. Na verdade, a gente foi em outra igreja ali, né? E aí a gente passou aqui, viu o irmão abençoado ali adorando, achou nossa, legal, parece como um louvor que a gente está acostumado. E aí a gente acabou voltando, e a gente foi ficando, e a gente também se apaixonou, né? Se apaixonou por vocês. Amém? Bom, fecha os olhos. Lindão de Deus. Importante para orar, irmãos, a gente ser sincero com Deus, amém? Então, seja sincero. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, nós precisamos, mas não só precisamos, nós queremos ouvir a tua palavra, queremos que o teu Espírito fale conosco, nos ensine, nos ajude, nos torne, nos faça um pouco melhor do que quando entramos aqui hoje. E ao sairmos, vamos sair um pouco melhor. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça os nossos passos, nos adestre, Senhor, para o batalha. Traga a tua palavra que é alimento, que é sustento, que é direção, que é luz. Pai, nós precisamos, nós somos carentes da tua misericórdia, do teu poder, do teu Espírito agindo sobre nós. Somos todos aqui falhos, pequeninos diante do Senhor, necessitados, ó Deus, do puro leite espiritual, necessitados, Deus, de crescimento, de amadurecimento, para podermos prosseguir na carreira cristã. Senhor, que o teu Espírito tome lugar aqui, Senhor. Nada será capaz de impedir a tua palavra de prosperar. Cai por terra todos os inimigos de Deus, para que seja estabelecido o teu reino, o teu governo, a tua vontade por nós, através de nós. No nome de Jesus. Amém? Diga para o irmão que estava assim, eu não gosto muito de falar, eu gosto de falar isso. Gosto de falar, não enche a minha paciência. Fala para ele. Deixa eu escutar a palavra de Deus. Amém? 1 Samuel, está em algum lugar da Bíblia aí. Capítulo 17. Não seja precipitado em dizer, essa palavra eu já conheço. Não prega aí. Porque quando a gente faz assim, a gente fecha o coração. E aí a gente acaba escutando aquilo que o Espírito Santo tem para falar com a gente, amém?
A leitura é longa, vai ser longa, né? Mas é isso que temos para hoje. Capítulo 17, do verso 12 em diante. Diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. Verso 14: Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai lá em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para os teus irmãos, uma éfa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu para a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Verso 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirará a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: Assim fará o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Verso 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouviram as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Verso 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse para Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feri, e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul para Davi: Vai-te embora, o Senhor esteja contigo. E Saul vestiu a Davi os seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça.
E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi para Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs um alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi, e chegando ao filisteu, aí o filisteu também veio, e seguia chegando Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para ouvires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? É uma grande história, uma história bem conhecida, pregada, repregada, entregada, e tudo mais pode se falar sobre Davi. E a gente tem Davi como um dos heróis da Bíblia, e de fato ele é. Só que todo herói tem segredo. Todo herói tem os seus mistérios, né? Aonde ele se troca, como ele faz e como ele chegou a ser um herói. Eu costumo sempre dizer que nada é fruto do acaso, né? Quem é mais antigo lembra de um desenho que tinha um besourinho que falava: Tolinho lá, Tolinho ficou lá, só as coisarias. E se não tivesse aqui, não, mas mais gente lembra. Você lembra, né? O besourinho. Quem lembra? Roberto lembra? Mas lembra disso? Ele ficava tão. Ele ficou lá, Tolinho ficou lá, e a família comeu o besouro, porque ele era um vacilão de primeiro. Então, as coisas não acontecem assim, né? Davi levantou um dia, né? E, nossa, Tolinho está lá, o gigante eu vou matar. Não é assim. Não é assim. Há tempos eu fui estudar a história de Davi e ver por que Davi havia conseguido derrotar aquilo que é tão difícil para nós, o gigante. Todos nós somos gigantes. Gigantes aparecem como apareceu aqui para Davi. Um dia ele foi levar queijo para os chefes de mil, um dia ele foi levar pães para os seus irmãos que não estavam lá, e o gigante estava lá. E para a gente é assim. A gente vai deitar tudo bem e quando acorda tem um gigante, né? Ou levanta pela manhã, está tudo bacana, dá o beijinho, está tudo bonitinho, e a gente chega no trânsito e encontra o gigante ali, né? Tem gigante no trânsito, tem gigante no casamento, tem gigante no serviço, tem gigante na faculdade, tem gigante vizinho, tem gigante que xinga, tem gigante que bate, tem gigante financeiro a gente encontra todo dia. Esse é o grandão, está sempre aí. Mas na verdade, esses gigantes, eles nos acompanham. As coisas boas acontecem e as coisas ruins também acontecem, né? Tem uma passagem bíblica que diz, quando o Senhor fala sobre construção da casa, sobre edificação da vida, fala que algumas pessoas constroem suas casas na areia, onde vem a tempestade, onde vem a chuva forte, onde vem o vento forte, derruba as suas casas. E ele diz que tem outra pessoa que constrói na rocha, mas mesmo as pessoas que constroem, ou sobre aquelas pessoas que constroem sobre a rocha, também vem, segundo o texto, tempestade, vento forte, chuva. Ou seja, os dias difíceis, as adversidades, elas vêm sempre, elas sempre aparecem. E Davi estava lá, andando, e amanheceu aquele dia, e apareceu um gigante, e Davi derrotou o gigante. A história que a gente conhece é a história de Davi pegando a pedrinha, rodando e acertando a cabeça de Golias. Golias cai e Davi vai lá e corta a cabeça, não é isso? Mas Davi tinha princípios, Davi tinha qualidades que antecediam o fato.
que antecediam aquele momento de matar o gigante. Todos nós temos gigantes. Todos nós temos gigantes. E todos nós precisamos matar os nossos gigantes. Todos nós precisamos destruir aquilo que pode acabar nos destruindo. Todos nós precisamos destruir aquilo que nos afronta, aquilo que nos entristece, porque senão isso acaba com a gente. Se você não resolve um problema no leito ou no casal, se você deixa para resolver semana que vem, deixa para resolver o mês que vem, e você vai ter um problema sério. Se você não paga as suas contas, aquela lá que você deixa para o outro mês, aí corta a luz, aí sem a luz você, aí não tem o telefone, corta o telefone, corta a internet, não é? E vai o negócio, vai virando uma bola, aí você até, se você não acerta o seu gigante antes, ele te acerta e ele te derruba, porque gigante é forte, amém? Fala aí, gigante é forte. Gigante é forte! Precisa ser destruído, amém? Não dá para deixar o gigante dormir embaixo da cama, né? Se você tem um gigante embaixo da cama, tira ele. Se ele está atrás da porta, tira ele. Você tem que destruir o gigante de alguma forma. Você tem que destruir os gigantes que aparecem na sua vida. Às vezes temos um, às vezes temos dois, às vezes temos três. Tem gente que eu conheço que tem uma meia dúzia de gigante e anda todo jeito de gigante. O camarada está enrolado. Você fala do casamento, você fala da vida financeira, ele fala que empresta a mim, e não paga. Ele fala, não, eu vou, mas não posso, estou devendo, não, com aquele eu não converso, eu liguei, e tem gigante de todo tipo. O camarada é um especialista em gigante. E gigante, se a gente der ele acaba destruindo. Então, a gente pode ver algumas coisas aqui, dividir com a igreja, algumas qualidades, alguns princípios que tinha Davi, e a gente não pensar que ser vencedor, ser campeão, ser homem segundo o coração de Deus é fruto do acaso. Acontece. Eu vim para a igreja, a gente está na igreja há mais de 20 anos, né? E aí eu fui para a igreja, sempre que eu vou me tornar um matador de gigantes. Não se torna um matador de gigantes quem não tiver princípios e qualidades que a gente vai estudar aqui agora. Amém? Ainda aí olhando para a sua Bíblia, por favor, deixa aberto aí, né? Quero que você olhe o versículo 15, capítulo 17, o verso número 15. Olha lá, que interessante, irmãos. Davi, porém, diz assim o texto dessa Bíblia, de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E lá no versículo 20, na parte A, o que diz? Davi então se levantou. Quando? Davi ia, presta atenção, até onde estava a guerra, voltava para versículo 15, apacentar as ovelhas do seu pai que estava em Belém. Davi levantava de madrugada, a Bíblia diz que levantava 8, 9, 10, 11, meio-dia, 2 horas. Levantava de madrugada. Madrugada é 3 horas, 4 horas, 5 horas, e daí para lá já não é mais madrugada, 6 horas de horário comum. A Bíblia diz que Davi se levantava de madrugada, apacentava as ovelhas, cuidava das ovelhas, dava comida para as ovelhas, lavava as ovelhas, cuidava das ovelhas, beijava as ovelhas, tirava as ovelhas, e ia conquistava os irmãos. Ele voltava de lá e ia para as ovelhas, pegava as ovelhas, chegava as ovelhas, gostava das ovelhas, pegava as ovelhas, levava as ovelhas, travava as ovelhas, beijava as ovelhas, pegava as ovelhas. Fazia isso de madrugada. Mensagem revelada. Revelação, gosto de revelação. Não do Chico lá, Manaia, até gosto.
gigante nasce de pessoas que têm compromisso, que têm responsabilidade, que têm responsabilidade. Sabe, irmão? Agora eu gosto sempre de brincar, você tem carteira, minha carteira está na bolsa já fica no bolso, que é para não perder, né? Mas quem já viu aqueles camaradas que gostam de pôr um monte de papel na carteira? Não é possível ter tudo aquele dinheiro. A carteira fica dessa, desculpa, mas não é o problema, não é ter a carteira assim, né? Mas é o que eu vou dizer agora. Eu não tenho, aqui vou colocar no bolso. É isso aqui certo. E o camarada coloca aquela carteira assim, enfim, com aquela calça lá embaixo, quem já viu? Levanta. Aí vai lá na 25 comprar esse coisa de bolinha para pôr na árvore de Natal. Irmão, quem é descuidado desse ponto ficar sem carteira? Não vai perder carteira. Quem é descuidado com as coisas que tem, irmão, só vai tomar prejuízo. A Bíblia fala de uma qualidade de Davi que ninguém nunca viu. A gente conhece o Davi, que era o camarada que tinha Deus na vida. Deus estava na vida de Davi, amém? Mas Davi também não tinha vida com Deus. Ele tinha um compromisso, ele tinha um tipo de vida diferente. A gente olha para o crente, como pastor de muito tempo, as pessoas falam, pastor, não é bem se fala. Mas não tem compromisso, não é descuidado. Está vendo que o negócio é quando você vê. Quem já vê na polícia do fogão ou raio de graça, né? Você olha e está bem. Você vira para cá para pegar o convite. Mas feliz não ia ter nada, não é assim? Xinga em inglês, né? É assim que ele xinga. Mas o descuido, Davi não fazia parte da vida de Davi. Davi não era descuidado com aquilo que era a responsabilidade dele. Amém? Aí depois nós podemos enumerar um monte de coisas que são responsabilidade nossas, como filhos de Deus, como pais, como maridos, como esposas, como servos, como ministros, como obreiros da casa do Senhor. E às vezes a gente quer matar gigante, mas a gente não tem cuidado com o nosso compromisso. A gente não está nem aí com as coisas. Estou um pouco me lixando. Gigante vai pegar você, vai dar um couro em você, que você vai ficar até roxo. Vamos acompanhar. Fala para você, meu irmão, Davi não era descuidado. Diga para você mesmo, eu não posso ser descuidado. Não posso ser descuidado. Amém? Verso de número 32. Aí diz assim: Davi disse para Saul, acompanha aí? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, né? Teu servo irá, pelejará contra o filisteu. Vamos lá para o verso 26, a parte B. Voltando, 26, lá no finalzinho. Depois da interrogação lá em tirar a afronta de Israel, né? Quem é, finalzinho do versículo 26, quem é, pois, esse cara de cavalo, esse incircunciso, nojento, filisteu sem vergonha, para afrontar o exército do Deus de Israel? Davi não era covarde, porque covarde também não mata gigantes. E é um mal que assola a humanidade nos dias de hoje. Covardia. Ninguém, né? Já fala assim, você vê um casal gritando e você fala assim, irmão, você fala, mas não mulher não se mete com mulher. Aí eles vão, a gente vai arrumar desculpa do lado, mas não faz. Medroso e covarde. Apocalipse 21 tem uma lista de gente que não vai para o céu. Abra bem aí, quem está aí mais. Apocalipse 21, acho que é o 8. Aí lê aí. Só leu a primeira coisa. Tem uma lista aí. Aí, quem que não vai para o céu? Além do leão gigante que vai para o céu, é o primeiro da lista. Aí você fala, nossa, mas medroso? Covardão, né? E fica se borrando. Ó, capitão!
né? E aquela coisa. Irmãos, para de tanta covardia. Tem que ser um pouco mais corajoso. Porque Deus tem autoridade para nós. Amém? É verdade? Deus tem autoridade para nós. E, irmãos, se você não tiver toda a confiança, se reúne com alguém que tem. Fale com alguém que sabe. Porque você não pode ser tão covarde. Porque se você for covarde,